Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Mas queridos, todos os nossos esforços aqui, eles sempre convergem para que você seja abençoado, para que você receba mais de Deus, para que você possa usufruir do todo de Deus para a sua vida, amém? Ontem falamos aqui com os obreiros sobre 1 Samuel capítulo 3, o perigo de nós nos acostumarmos com a unção. Eli era sacerdote, queridos. Eli era sacerdote. Sacerdote do quê? Vamos pensar que o templo era como essa estrutura que nós temos hoje de igreja. Então o sacerdote Eli era o homem, vamos dizer assim, que estava à frente de todo o povo. Era um homem que tinha que conhecer a voz de Deus, um homem que obviamente tinha que conhecer, não a Bíblia, né? Porque não tinha, mas a palavra de Deus. E era um homem que conhecia os princípios de Deus, que conhecia a palavra de Deus. Mas de alguma forma Eli se acomodou. A Bíblia fala que os seus filhos, Ofni e Finéias, eles erraram, eles prevaricaram. E Eli não os repreendeu como deveria, diz a palavra. E por causa disso, queridos, simplesmente pode aumentar isso aí que está bom demais. Meu Deus. Simplesmente a unção começou a parar, queridos. Alguém vai dizer, não, mas pastor, isso aí está errado. A unção não para. E os textos de Novo Testamento, ou do Novo Testamento, que falam que nós podemos apagar o Espírito, queridos, que nós podemos entristecer o Espírito. Não entristeçais o Espírito no qual fostes selados. E é interessante que o sacerdote Eli, ele se perdeu tanto na poeira. E é o que eu tenho falado aqui, não é mesmo, pastor? Incansavelmente, que às vezes nós podemos estar inseridos num lugar de mover. O templo, naquela época, era o lugar de maior mover. Lá estava a presença de Deus, não é como hoje, que a presença de Deus está em qualquer lugar, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, quando Jesus então disse, está consumado. Quando o véu foi rasgado de cima a baixo, a presença de Deus invadiu a terra. Só que neste momento, a presença de Deus estava no templo. E Eli, de alguma forma, ele se acostumou, ele deixou aquilo cair numa mesmice. Queridos, é muito perigoso quando nós deixamos o mover de Deus no nosso coração cair numa mesmice. E Eli, isso se tornou tão grave, que certa noite, Eli já estava adormecido ou adormecendo, e Samuel, provavelmente, o menino Samuel, provavelmente também, de repente, Samuelzinho ouve lá, Samuel, Samuel, eis-me aqui, e sai correndo, e vai para onde Eli estava, e diz, Eli, meu senhor, eis-me aqui, o senhor me chamou. Não, eu não te chamei, vai dormir. A primeira vez, beleza, mas Deus chamou mais uma vez, Samuel, Samuel, eis-me aqui. E Samuel correu novamente para Eli, e Eli disse, não, eu não te chamei, vai dormir, querido. Aqui eu já vejo um perigo. No mínimo, um sinal amarelo, um sinal de alerta. Provavelmente, quando Eli, na primeira vez, viu que Samuel veio, porque havia sido chamado, tudo bem. Agora, na segunda vez, Eli já deveria ter entendido que era a voz de Deus chamando Samuel. Foi necessário uma terceira vez, Samuel, Samuel. Queridos, eu quero dizer que só então Ele entendeu. Como nós estamos, queridos? Será que nós estamos íntimos de Deus, a ponto de numa primeira vez
Quando Deus falar no nosso coração, nós venhamos a entender. Ou talvez Deus tenha que nos chamar mais uma vez, mais outra vez. Só que às vezes não chega a próxima vez. Ou Deus fala conosco, nós não entendemos, até ouvimos, mas não entendemos. Samuel nós podemos então entender, e a Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. Mas Eli, no mínimo, deveria conhecer. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Devido o tempo decorrido, vós já devíeis ser mestres. E quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está falando de ser mestre no conhecimento da palavra, porque na verdade uma das grandes preocupações de Paulo era que o povo conhecesse o Espírito. Amém, igreja? Você está me acompanhando? Diga amém. Nós temos visto o mover do Espírito aqui dentro, amados. E ontem nós falamos aqui que nós temos 3 opções. A primeira nós já vamos descartar de cara, que seria o que? Nós perdermos esse mover. Isso nós descartamos, amém, igreja? Diga então, levante a sua mão direita e diga: eu descarto da minha vida a possibilidade de eu perder o mover de Deus. Só que nós temos mais 2 possibilidades, mais 2 opções. A primeira seria nós mantermos o mover de Deus. Isso é bom? É ou não é, igreja? Mas não é o que Deus espera. Deus espera uma terceira opção para nós. Primeiro, que nós não percamos. Segundo, que nós não venhamos a manter, mas que nós nos ofereçamos de tal forma que o mover venha a aumentar. Deus quer que esse mover aumente no nosso meio. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você está disposto? Todo mundo vai dizer que sim. Mas agora nós temos que observar um novo ponto. Eu posso estar disposto, mas não me fazer disponível. Eu posso estar disposto, mas não me mostrar disponível. E aqui está um perigo muito grande. E foi mais ou menos o que nós conversamos hoje na live, hoje na parte da manhã. São coisas que nos podem fazer perdermos a bênção, pastor Oniston. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, de fato, o diabo não pode roubar a minha bênção, mas ele vai trabalhar para que eu venha perder. O diabo não pode roubar a tua bênção, meu irmão. Ele não pode, mas ele vai trabalhar para que você e eu venhamos a perder. Mas ele não vai conseguir, amém, igreja? Mas como é que ele faria isso? Por exemplo, Abraão orou, chorou, clamou, esperou. E de repente, Deus veio e deu a promessa a ele de um filho, o Isaac, o filho da promessa. Eu fico pensando, domingo agora nós ficamos sabendo de um casal, uma família, hein, Adria? 8 ou 9 anos. 8 ou 9 anos. 8, 9, como eu disse, né? Gente, vocês lembram quando, acho que foi terça-feira passada, ou 2 terças-feiras atrás, que eu disse: Deus está me revelando. Passada? Então foi passada. Que Deus está abrindo a madre de uma mulher aqui. Terça-feira, domingo, eles estavam esperando há 9 anos. 9 anos para engravidar. Terça-feira foi profetizado, domingo eles vieram dar o testemunho, estão grávidos para a glória de Deus.
Tu não é mais o único, negrão. É a unção que nós carregamos, queridos. Diga a Deus, obrigado pela unção que há nesse ministério. E eu sei que se eu estou aqui, essa unção está sobre mim também. Diga, está sobre mim também. Amém, amados? Nós precisamos crer nisso. Hoje mesmo o profeta Vinícius Iracete falou sobre isso. Ou pelo menos foi hoje que eu assisti. Que às vezes eu não dou conta de tudo. Mas hoje eu falei sobre isso, queridos, que é tão sério, que o próprio Deus pode nos abençoar, e eu posso pegar essa bênção e fazer com que ela se transforme em pedra de tropeço para a minha vida. Se não fosse tão sério, queridos, Deus não teria chegado para Abraão e dito: Abraão, pega o teu filho, vai para o monte e sacrifica ele. Sabe por que Deus fez isso? Porque Abraão estava colocando o filho à frente de Deus. Abraão estava colocando a bênção numa escala de maior importância do que o próprio Senhor da bênção. E é isso que às vezes, infelizmente, acontece. Pessoas entram debaixo de uma unção, são prosperadas por Deus, recebem a autorização, o Parnassá de Deus. O Parnassá é a autorização para prosperar. Diga: Deus, me dá o teu Parnassá. Me dá, Senhor, a autorização para prosperar. E quando eu falo de prosperar, meu irmão, não pensa no seu salário aumentando R$50. Faz favor. Como é que pode um casal chegar aqui quase se separando? Quase se separando, amados. Deus restaura o casamento, a vida financeira deles, eles escreveram aqui, está aqui, uma miséria. Deus pode pegar aquele que está na miséria e assim, ó, em pouco tempo fazer. Não foi um. Ontem eu estava conversando com o Douglas aqui. É ou não é verdade, Douglas? Quantos anos, querido, você está nessa empresa? Fica de pé, queridão, faz favor. 6 anos. Há quanto tempo você esperava a promoção? Há uns 3 anos. E nunca acontecia, nunca acontecia. E ele estava trabalhando, e estava se esforçando, e não destravava. Mas um dia, ele estava ouvindo a live, a Amanda também. E Deus, pode sentar, queridão, obrigado. E Deus me trouxe a revelação que havia alguém que estava aguardando por uma promoção, e que naquele momento da oração, Deus estava destravando. E foi. A promoção chegou, amados. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Mas aí eu digo para ti, eu digo para o Clóvis, que estava 1 ano e 2 meses esperando por uma reunião que não acontecia, e ele tentava e com certeza agonizava dentro dele, porque é um batalhador, é um trabalhador, nós conhecemos ele, mas a coisa simplesmente não acontecia. Quando ele disse: não, peraí, está na hora de eu consertar a minha vida com Deus. E eu sei que eu posso falar porque ele é meu amigo. Está na hora de eu consertar a minha vida com Deus. Eu vou andar de novo com Deus como tem que ser. Porque às vezes, queridos, nós ficamos andando com Deus meio que pelas beiradas, comendo um mingauzinho pela beirada. E ele disse: agora eu vou. Ele se posicionou, ele veio aqui, nós oramos. E a reunião, oramos na terça, a reunião aconteceu na quinta-feira. 1 ano e 2 meses esperando. Foi coincidência, igreja? Não. Isso é unção. Diga comigo: a verdadeira unção despedaça todo jugo. Então às vezes as pessoas estão vivendo debaixo de um jugo, de uma carga, de um peso,
não conseguem avançar, não conseguem prosperar. Me perguntaram ontem ou hoje na live: ô profeta, mas olha só, se Deus revelar algo, já está quebrado? Com certeza não. Com certeza não. Ah, mas então por que Deus revela? Eu vou pegar um texto só. Na live eu peguei vários, aí você assiste lá. Eu vou pegar um texto só. Isaías capítulo 38. O profeta Isaías recebe uma palavra de Deus, vai até o rei Ezequias, que pensa num homem fiel a Deus. Ele vai no rei Ezequias e diz assim: ó, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Tem uma tradução que diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meu Deus, mas para que Deus tinha que ser tão redundante, queridos? Certamente morrerás. Ninguém morre mais ou menos. Primeira redundância. Certamente morrerás e não viverás. Quem é que morre e continua vivo? Então Deus estava dando ali um decreto, estava liberando um decreto imutável. Mais, no início do texto diz que Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Então ele estava com uma doença mortal. Ele recebe um aviso por intermédio do profeta. Queridos, foi revelado: tu está com uma doença mortal. Teve a revelação? Teve, na hora da revelação já teve a quebra disso? Sim ou não? E a revelação ainda dizia que iria morrer. Só que Ezequias se colocou a orar. A Bíblia diz que ele simplesmente virou para a parede. Não que ele tenha sido desrespeitoso com o profeta, mas no desespero, obviamente, o profeta entendeu. Ele disparou clamando ao Senhor: Senhor, peço-te, ou lembra-te, peço-te, de que te servi de forma íntegra, com inteireza de coração. Gente, olha a ousadia desse homem. Eu preguei isso há um tempo atrás, há uns meses atrás, no conselho de pastores aqui de Porto Alegre, onde eu sou vice-presidente. E eu falei para os pastores: pastores, tem pastores aqui que têm idade para serem meus pais, talvez até avós, mas eu preciso dizer isso. Será que nós hoje, pastores, teríamos a ousadia de dizer para Deus em oração: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho vivido com inteireza de coração, sendo fiel a Ti. Quem de nós? Quem de nós, queridos? Chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu tenho sido fiel à Tua palavra, tenho vivido com inteireza de coração. Lembra-te disso, Senhor. E chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Isaías não tinha nem passado ainda o centro da cidade, e veio a palavra do Senhor sobre Isaías e disse: volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi as orações dele, e eu vi as suas lágrimas. Deus ouve as tuas orações, Ele vê as tuas lágrimas. E é por isso que o diabo não quer que você venha num culto como esse, porque a hora que nós oramos, os milagres começam a acontecer. A hora que nós nos posicionamos, o milagre acontece. Mas tem que ser uma posição mesmo. Não pode ser aquela coisa que a gente vem aqui num culto, se emociona: semana que vem acho que eu vou no McDonald's. Mas tinha o culto do propósito. Não, mas Deus não quer sacrifício. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. De fato, você está dormindo no ponto. Você está dormindo no ponto. Mas Deus sabe que eu preciso, pastor. Deus sabe que eu necessito. Deus não é um Deus bom? Deus não é um Deus misericordioso? Sim, meu irmão, Ele é bondoso. A Bíblia diz que Ele é assaz benigno. É quase como se fosse, desculpa a brincadeira aqui, tá? Assaz benigno é mais ou menos assim, ó, que Deus é muitíssimo
benigno. Foi daí que o Chaves aprendeu. Nosso Deus é misericordioso, amados. Só que eu quero que você abra a Bíblia em Tiago, no capítulo 1. Choriana labra soia cana labra saia. Xeriana lá yarabra soia cana lá. Fala o nosso coração, Senhor. O que foi, neném? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é bondoso, é misericordioso, mas Ele não se move por necessidade. Não, pastor, Ele se move sim. Não se move. Não se move. Você quer a prova bíblica para você nunca mais pensar assim? Porque tem gente que gosta de desafiar os cristãos. Mas se Deus é tão bom, se Deus é tão bondoso, se Deus ama a humanidade, por que tanta luta? Por que tantas guerras? Por que tanta destruição? Por que tantos filhos se voltando contra os pais? Por que tanta corrupção? Por que tantas crianças morrem de fome? Discursinho do inferno esse, hein? A resposta é bem simples: porque a humanidade vive de costas para Deus. Porque a humanidade vive de costas para Deus. Mas a criança não tem culpa. Não tem, amados, não tem mesmo. Só que os pais que tinham a responsabilidade tiveram as suas escolhas, e nas suas escolhas se tornaram reféns das consequências. É simples assim, infelizmente. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se move por necessidade. Queridos, tem duas coisas que podem fazer uma pessoa prosperar na vida. A primeira, obviamente, é a presença do Espírito Santo. Amém? Amém? A segunda coisa, que não pode vir sem o Espírito Santo, é sabedoria. Porque se você tem sabedoria, sabedoria que vem do alto, você sabe lidar com a esposa sabe lidar com o marido, os pais sabem lidar com os filhos sabem obedecer os pais, honrar os pais. Queridos, eu estou mergulhado. E nesse mergulho Deus me fez eu entender uma coisa: que quem é cheio do Espírito Santo, necessariamente precisa ser transformado. Porque quem é cheio do Espírito, ele manifesta o que tem. Se eu pegar hoje uma garrafa de Coca-Cola e eu abri ela, comprei no mercado, trouxe aqui, ou melhor, né? Peguei do freezer, bem geladinha, abri, e eu despejar, vai sair Fanta, não é verdade? Não, mas vai sair Coca-Cola. Você pega hoje uma laranja, vamos lá comigo. Você pega a laranja lá no pomar lindo, maravilhoso, mais bem cuidado impossível. Você pega a laranja, você parte ela e você espreme. O que sai lá? Suco de abacaxi? Sai suco de laranja. Meu irmão, quando nos espremem, o que sai? Quando espremem você, o que sai? Quando me espremem, o que sai? Você está comigo? Diga amém. Essa hora começa a doer um pouco, né? Para mim também, amados. Porque eu estou aqui para ser corrigido por Deus. Não estou aqui dando liçãozinha de moral em ninguém. Eu
estou junto com vocês nessa luta, amados, nessa luta contra a nossa carne, amém, igreja? Pelo menos um dos nossos irmãos mais velhos, o apóstolo Paulo, ele dizia: não que eu tenha já alcançado a perfeição, mas eu continuo correndo, e eu vou correr para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, parafraseando os textos. Você está comigo? Diga amém. Mas repita: Deus não se move por necessidade, Ele se move por fé. Que é o texto bíblico base, para você não ficar com dúvida nenhuma. Tiago capítulo 1 versículo 5: se porém algum de vós necessidade, se alguém ou algum de vós necessita de sabedoria, queridos, qual é o desejo de Deus? Diz a Bíblia que nenhum só se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, há uma estrada para nós, amém, igreja? Diga: há um caminho de Deus para mim, há um propósito de Deus para a minha vida, amém, amados? Então Ele não quer que não se perca, mas todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabedoria é o desejo de Deus. Se alguém ou algum de vós necessita o que é meu desejo para vocês, é desejo de Deus para o homem. Se a pessoa identifica que ela precisa, que ela necessita, o que a Bíblia diz para fazer? Peça a Deus que a todos, diga todos, diga não é quase todos, são todos, que a todos dá liberalmente, queridos, liberal, e em nada lhes impropera, ou seja, não coloque empecilhos. Ah, não vou dar porque eu não gostei muito do teu cabelo. Não vou gostar porque você não usa barba. Não gostei porque você usa barba. A todos dá liberalmente e em nada lhes impropera. Vem comigo. E o que vai acontecer? E ser-lhe-á concedida. Mas aqui Deus mostra o padrão. Diga o padrão. Diga o padrão da minha oração. Fora desse padrão não tem conquista. Fora desse padrão não tem vitória. Fora desse padrão não vai acontecer. Vamos lá. Olha o que a Bíblia fala de um Deus que nos pede ou nos diz: se alguém de vocês necessita, peça a Deus, ou seja, a mim, que a todos dou liberalmente e não coloco empecilho nenhum para ninguém. Porém, peça com fé, em nada, diga nada, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha o que a Bíblia fala aqui, gente, isso aqui é uma sentença. Não suponha, ou seja, não é nem para a gente supor que vai dar certo. Você está entendendo isso, meu irmão? Você está comigo? Diga amém. É Deus dizendo: Samuel, tu pode conhecer a palavra, tu pode orar, só que se tu pedir uma coisa para mim e tu duvidar, não suponha que tu vai receber. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor, esse Senhor misericordioso, gente, esse Senhor assaz benigno, esse Senhor assaz benigno exige de nós fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não veem. Eu estava lá conversando com a Beli da palavra, e o Mateus aqui, pau, e a Beli, bem dentro que tu vai falar. Eu disse: é o Espírito Santo, é o Espírito Santo conosco, amados. Amém, queridos? Nada foi combinado, mas é o mesmo Espírito fluindo. Posso ouvir pelo menos mais um amém? Não suponha esse homem, esta mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre,
inconstante em todos os seus caminhos. Meu Deus, isso aqui é Novo Testamento. Porque tem gente que gosta de argumentar, não, isso é Antigo Testamento, é lei. Bom, isso aqui para mim é uma lei de Deus. Quando você pedir, peça com fé, em nada duvidando. Veja, mais uma vez, Deus sendo redundante. Porque fé não é certeza. Quem tem certeza não pode duvidar. Mas ele diz, peça com fé, em nada duvidando. Quando Deus, sempre que você encontrar na Bíblia repetições, redundâncias como essa, entenda que ali é Deus dando ênfase em algo que nós precisamos entender. Levante a sua mão direita ao céu e diga: Senhor Deus, eu preciso mergulhar nesta verdade. Senhor Deus, eu preciso mergulhar na tua palavra. Senhor Deus, eu tenho demandas em minha vida, eu tenho causas que eu preciso vencer. Senhor Deus, me ensina a pedir sempre com fé, em nada duvidando. Senhor, não me permitas andar oscilante como esse homem inconstante. Eu quero ser constante na tua presença. Senhor Deus, me dá constância, me dá perseverança. Quando eu começar a orar, só me deixa parar de orar depois que o milagre chegar. Não me deixa parar antes, Deus. Aleluia! E mais, meu irmão, quando o milagre chegar, você não vai parar, você vai continuar, mas você vai parar de pedir e vai começar a glorificar Ele. Aleluia!